Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. Né? Tudo bijuteria, viu? E os meus anéis, tá? Então, meu povo, eu sei que caiu o avião de novo nos Estados Unidos. Eu sei que a situação é grave lá. Eu sei que teve terremoto, acho que no Equador, parece, 5,5. Sei que as coisas assim são de calamidade, né? Tá grave a situação, né? Mas vamos, né? A vida continua, né? Tem que dar continuidade para quem ainda tá vivo. Então vamos lá. Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição. Esse livro já está na 7ª edição, tá? Dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami, tá bom? Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões econômicas fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. Número 2. A curva de possibilidades de produção. Uma ilustração do problema da escassez e da escolha. Número 2.3. A curva de possibilidades de produção de uma sociedade. Então vamos lá. Então aqui, ó, a curva de possibilidades de produção de uma sociedade. É isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai até aqui no gráfico, tá bom? Então vamos lá. É tranquilo, tá, gente? É bem parecido com o da fazenda. 2.3. Só um momentinho. Peraí. Então vamos lá, 2.3. A curva de possibilidades de produção de uma sociedade. Trabalhamos até agora com um cenário no qual uma fazenda com certa dotação fatorial e certo nível tecnológico e que produzisse apenas 2 bens, teria uma determinada curva de possibilidades de produção. Vimos também as opções de produção existentes à disposição do fazendeiro e várias situações decorrentes da utilização de seus recursos produtivos. Veremos agora que o dilema da escolha no âmbito do sistema econômico é, em essência, semelhante ao do proprietário da fazenda. Sabemos de antemão que um sistema econômico é capaz de produzir milhares de produtos, desde que conte com adequada dotação fatorial. Sabemos também que, se a economia deve decidir como os escassos recursos serão distribuídos entre as inúmeras possibilidades de produção de bens e serviços, o dilema da escolha torna-se bastante complexo. É por essa razão que proporemos uma hipótese simplificadora, a de que a economia a ser estudada produza apenas 2 bens econômicos. O raciocínio a ser elaborado
a partir de agora será semelhante àquele desenvolvido no caso da fazenda. Consideremos então uma sociedade que produz apenas dois tipos de bens: alimentos provenientes da agricultura e minério de ferro. Suponhamos que essa sociedade disponha de uma quantidade fixa de fatores produtivos, um número fixo de indivíduos, uma determinada quantidade fixa de fábricas e instrumentos de produção e uma quantidade também fixa de recursos naturais, terra, minérios e etc. Consideremos também a existência de um determinado grau de conhecimento técnico em que ele vai permanecer constante, ou seja, não sofrerá mudanças no decorrer de nossa análise. Além disso, devemos supor que a mão de obra, assim como os outros fatores de produção, pode ser empregada na produção de alimentos ou minérios, ou em diferentes combinações de ambos. O quadro 2 contém um exemplo hipotético das possibilidades de produção dessa economia. Se empregássemos todos os recursos disponíveis na produção de minério, obteríamos, no máximo, 500 mil toneladas desse bem. Se todos os recursos estivessem sendo utilizados na produção de minério, não poderia haver produção de alimentos, e, portanto, ela seria igual a zero. Alternativa A. Então, vamos para o quadro 2. As possibilidades de produção de uma economia. Tá? Então, vamos lá. Peraí. Peraí. Alternativa A. 0 milhões de toneladas e 500 mil toneladas, tá? Aqui é 500 mil toneladas, tá? Alternativa B. 1 milhão de toneladas e 450 mil toneladas de minério de ferro. Tá? Eu li aqui, 1 milhão de toneladas de alimentos e 450 mil toneladas de minério de ferro. Tá? Aqui é 500 mil toneladas de minério de ferro. Tá? Aqui é B. Letra C. 2 milhões de toneladas de alimentos e 350 mil toneladas de minério de ferro. Letra D. 3 milhões de toneladas de alimentos e 200 mil toneladas de minério de ferro. Letra E. 4 milhões de toneladas de alimentos e 0 toneladas de minério de ferro, tá? E aqui, ó, tá o custo de oportunidade. Lembram do custo de oportunidade? Que tu tem que sacrificar uma alternativa em prol de outra alternativa melhor. Então, aqui, ó. Tá difícil aqui. Vamos pra cá. 500 mil toneladas menos... 500 mil toneladas menos 450 mil toneladas, eu tenho custo de oportunidade de 50. Tá? 450 menos 350, eu tenho custo de oportunidade de 100 mil toneladas. 350 menos 200, eu tenho custo de oportunidade de 150 mil toneladas, tá? 200 menos 0, eu tenho custo de oportunidade de 200, tá? 200 mil toneladas de custo de oportunidade.
tá? Então, o custo de oportunidade é o sacrifício de uma alternativa em prol de outra alternativa melhor, tá? Tu vê que aqui tá aumentando o custo de oportunidade, tá? Tá aumentando o custo de oportunidade em prol dos alimentos, tá? Os alimentos aqui, tá? Eu sacrifico 200 mil toneladas de minério de ferro em prol de 4 milhões de toneladas de alimentos, tá? Tá? Deu para entender? Tá? Então vamos lá. Eu sacrifico 50 mil toneladas em prol de 1 milhão de toneladas de alimentos. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui. Eu sacrifico 100 mil toneladas de minério de ferro em prol de 2 milhões de toneladas de alimentos. Eu sacrifico 150 mil toneladas de minério de ferro em prol de 3 milhões de toneladas de alimentos. Eu sacrifico 200 mil toneladas de minério de ferro em prol de 4 milhões de toneladas de alimentos, tá? É assim a leitura, tá bom? Custo de oportunidade é o sacrifício de algo em prol de outro. Estou sacrificando o minério de ferro em prol do alimento, tá? Continuando a leitura. Por outro lado, poderíamos direcionar todos os recursos para a produção de alimentos, obtendo assim 4 milhões de toneladas. Nesse caso, a produção de minério seria zero, uma vez que não existiriam recursos disponíveis para esse fim. Essa seria a alternativa E do nosso quadro. É evidente que se pode produzir também combinações dos dois bens. Dessa forma, poderíamos alocar parte dos recursos para a produção de alimentos e parte para a produção de minérios, obtendo entre uma infinidade de possibilidades as combinações B, C e D. Podemos agora representar esses dados em um gráfico, figura 3. O eixo vertical será utilizado para representar a produção de minério, enquanto o eixo horizontal representará a produção de alimentos. A linha que mostra todas as combinações possíveis dos bens que a economia está apta a produzir a partir de um determinado nível de conhecimento tecnológico e pressupondo-se a plena utilização dos limitados recursos produtivos. Passa pelos pontos A, B, C, D e E. Como é do nosso conhecimento, ela se denomina curva de possibilidades de produção e nos mostra as combinações máximas entre dois bens que a sociedade está apta a produzir. Do mesmo modo que no exemplo da fazenda, produzir em um ponto dentro da curva de possibilidades de produção, tal como F, significará que os recursos não estão sendo plenamente empregados. Pontos situados fora da curva, tais como ponto G, representam combinações de bens impossíveis de se obter com a atual disponibilidade de recursos e grau de conhecimento tecnológico. Pontos situados na curva
de possibilidades de produção indicam uma situação de pleno emprego. Então, figura 3, curva de possibilidades de produção de uma economia. Lembrando que pontos situados na curva de possibilidades de produção indicam uma situação de pleno emprego. Tá? Aqui o ponto F, né, onde há terras inativas ou trabalhadores desocupados, é uma área ociosa, né? E aqui o ponto G, que é impossível de se obter o ponto G por falta de tecnologia ou por não ter o aumento da terra, tá? Não tendo aumento na tecnologia e o aumento da terra de produção, o ponto G ele é impossível. Aqui é os alimentos e aqui é o minério de ferro, tá? Então é isso aí, meu povo. Termino por aqui. Se não houver nenhum imprevisto, eu volto semana que vem. Fica pendente o 2.3.1, novamente o custo de oportunidade. E fica pendente o 2.3.2, custos de oportunidade crescentes. Tá? É isso aqui tudo. Tá bom? Então é isso aí, meu povo. Se não houver nenhum imprevisto, eu volto semana que vem. Farei isso 500 vezes. E tchauzinho.